Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia Fernanda, sou uma das professoras de Língua Portuguesa e Literatura e hoje trago uma aula do Cursinho Popular Carolina de Jesus. Espero que gostem. Olá pessoal, muito bem-vindos à nossa primeira aula de Língua Portuguesa e Literatura. Estou muito feliz por estar aqui hoje gravando para vocês, certo? Espero que curtam bastante a aula, aproveitem, certo? Então vamos lá para o nosso primeiro conteúdo, certo? Pessoal, o primeiro conteúdo que a gente vai abordar é compreensão e interpretação textual. A compreensão e interpretação textual é muito importante, certo? É muito importante que a gente saiba diferenciá-las, saiba a definição delas, certo? Para que a gente possa aplicar, né? Principalmente na prova do Enem, que a prova do Enem é uma prova cheia de textos, não é mesmo? Uma prova muito longa, né? E muito densa, e a gente tem que aprender a compreender esses textos e interpretá-los, certo? Mais compreender, porque a compreensão está ligada mais com a prova do Enem e a interpretação está ligada com vestibulares, certo? Por quê? Porque a compreensão ela é mais objetiva, não é mesmo? E a prova do Enem, né, as questões ali de linguagens, de exatas, né, precisam de compreensão e ela é objetiva, certo? Já a interpretação ela é subjetiva, tá bom? Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre elas hoje, certo? Introduzi-las para vocês, tá bom? E vamos embora. Pessoal, e o que é interpretação e compreensão textual? Né? O que é? Né? A gente pode até pensar que elas são iguais, né? A gente, meu Deus, qual é a diferença? Né? E a gente agora vai perguntar qual é a diferença, né? A gente fica assim, meu Deus, qual a diferença, né, entre elas? Não são iguais, não? Não, pessoal, a gente vai ver cada uma delas agora e elas são diferentes. Elas têm cada uma as suas características, né, a sua finalidade, certo? Então a gente vai entender tudo bem direitinho. Então, vamos embora. Então, calma, fique tranquilo, relaxe, certo? Não fica bravinho, que eu sei que deve ter ficado aí, deve ter feito um curto-circuito aí na mente de vocês, porque realmente, pessoal, a gente às vezes entende que é a mesma coisa. Compreensão e interpretação textual é a mesma coisa? Não. E é isso que a gente vai entender agora, tá bom? Vamos para o primeiro, interpretação textual. Vamos lá. A interpretação, pessoal, de texto, ela vai envolver a capacidade de chegarmos, né, a determinadas conclusões após fazer uma leitura, né, de algum tipo de texto, sendo visual, auditivo, escrito, oral. Então, a gente vai chegar a determinada conclusão, a determinada interpretação daquele texto, né? Então, por isso que a interpretação de texto é algo subjetivo, né? Que vai variar de leitor para leitor, né? Então, cada leitor, a partir daquela leitura daquele texto, vai ter uma interpretação diferente, certo? Vai ter uma interpretação diferente. Isso porque cada um possui um repertório interpretativo que foi sendo adquirido ao longo da vida, certo? Então, cada leitor, né, vai ter uma interpretação sobre determinado assunto, certo? Sobre aquele texto, na verdade. Então, pessoal, vale lembrar que esse repertório, né, esse repertório que a gente adquire ao longo da nossa vida, é feito, né, grande parte pela leitura. Então, é importante que vocês leiam sobre tudo, sobre os conteúdos, sobre vários assuntos, sobre vários assuntos aí, para que vocês tenham esse repertório, para quando vocês forem interpretarem, né, por exemplo, vai cair um assunto, por exemplo, sobre lei seca, por exemplo, um exemplo. Né? E você já tem uma carga, você já tem um repertório ali sobre algo que você leu, aí você já vai aplicar ali naquela pergunta, tá entendendo? Naquela resposta, na verdade, que você vai interpretar aquele texto, né? Então, pessoal, leitura é importantíssimo, muito importante mesmo, certo? Que vocês leiam sobre tudo, leiam sobre diversos assuntos, tá bom? Então, guarda na mente aí de vocês, eu tô assim, ó, para vocês guardarem na mente, certo? Que a interpretação de texto, né, como eu falei, ela é subjetiva, né? A interpretação que fazemos do conteúdo, do assunto, certo? Que estamos lendo. Ou seja, quais conclusões chegamos por meio das conexões de ideias, né? Vocês vejam aqui, né?
que esse repertório a gente adquire, né? E assim a gente vai conectar as ideias, isso indo além do texto. Porque vocês vão ler o texto, vocês vão compreender aquele texto, e a partir daquela compreensão vocês vão ver coisas de fora, certo? Vocês vão interpretar aquele texto com a sua carga, de repertório que você tem, certo? Sobre aquele determinado assunto, certo? E vai ligando ali as ideias, vai ligando, certo? Então, isso é interpretação textual, certo? Agora a gente vai ver a compreensão textual. O que é a compreensão de um texto, pessoal? É entender a mensagem que ele está sendo transmitida, né? Entender, né, a decodificação daquela mensagem. Então, o próprio texto nos dar a mensagem, tá certo? De maneira objetiva. Vocês viram que a interpretação é subjetiva, que vai variar de leitor para leitor? Nesse caso, não. A compreensão de texto, ela vai ser, né, de acordo com a mensagem, certo? Então, o próprio texto nos vai nos dar essa mensagem, certo? De uma maneira objetiva, tá bom? Assim, a compreensão textual envolve a decodificação da mensagem que é realizada pelo leitor, né? Por exemplo, quando a gente ouve um noticiário de jornal, né, compreendemos a mensagem passada, né, e a sua finalidade, e ali acabou-se, né? Então, vamos dizer assim, a própria notícia nos dá a mensagem, a gente entende, né? E para compreender um texto escrito, como o Enem, não é diferente, porém requer o conhecimento da língua, né, do vocabulário e das funções relacionadas com a linguagem e a comunicação. Então, pessoal, é importante que a gente conheça, para compreender um texto, por exemplo, para a gente fazer a prova do Enem e tudo mais, e outras coisas na nossa vida, a gente tem que compreender e ter ali o conhecimento, né, da língua, da gramática, certo? E é isso que a gente vai fazer. Hoje eu quis que vocês introduzissem esse assunto, né, de compreensão e interpretação textual, a compreensão, para ser mais exato, porque é muito vista ali na prova objetiva do Enem, e já a interpretação é vista ali na redação, né? Interpretação que você vai, a partir daqueles textos bases, vocês vão interpretar, né? Colocar ali o seu repertório, certo? Então, a gente hoje só deu uma introduzida, tá bom? Então, voltando aqui, é necessário que vocês tenham aí o conhecimento da língua, né? Do vocabulário e das funções relacionadas com a linguagem e a comunicação, tá certo? Então, guarda na mente aí de vocês que compreensão de texto é a decodificação da mensagem. A gente vai decodificar aquela mensagem, certo? A análise do que está explícito no texto, que está ali no texto, certo? Então, o próprio texto nos dar a mensagem, a gente vai ter que decodificar para entendê-lo, certo? E isso vai ser com o suporte do conhecimento da língua, com o conhecimento da gramática, certo? Então, eu quis introduzir aqui para depois a gente começar ali a ver os pontos de gramática que vão ser muito importantes para que vocês possam compreender o texto e interpretar também. Então, bora praticar um pouquinho. Vamos praticar aqui um pouquinho, certo? Então, vocês entenderam, né? Interpretação é algo subjetivo, que varia de leitor para leitor, e vai ter aquela carga, né? Aquela carga de conhecimentos a partir da leitura, certo? Onde você vai além, você vai ver fora do texto, né? Coisas relacionadas com suas vivências, suas leituras, certo? E já a compreensão, ela vai ser aquela que você vai pegar, né? Vai decodificar a mensagem que está dentro do texto. O próprio texto nos vai nos dar a mensagem, certo? E ela é objetiva, certo? Vamos lá. Enem 2012, né? A gente vai ver aqui essas charges, né? A gente vai ter aí uma leitura visual, um pouco visual, e também um textinho, né? Que vai ser ali o balãozinho. Então, vamos dar início. Rede social. Aqui em casa é outra coisa. Então, observem aí, é uma família, né? A gente vê aí que é uma família pobre, né? A gente pode ver que tem muitos filhos, né? E ele diz aqui que rede social é outra coisa, né? Então, observem aí essa imagem, né? Essa charge, para que vocês possam, de alguma forma, compreender o que o texto está nos passando, certo? Vocês vão ver aí e vão me dizer daqui a pouquinho, com o enunciado da questão, né? O que essa mensagem ela quer nos passar, certo? Qual é a mensagem? Então, pause aí o vídeo, certo?
certo? Para observarem um pouquinho. Pausaram? Pronto. Vocês observaram, não foi? Então, vamos para o enunciado da questão. Vamos lá. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais, né, como eu falei, é visual, e recursos linguísticos, certo? No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a. Então, a frase, né, rede social, aqui em casa é outra coisa, ela quer se referir a quê? Qual é a mensagem que ela quer nos passar? A. Polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende vincular. B. Ironia para conferir um novo significado ao termo outra coisa. C. Homonimia, eita, nome difícil, para opor a partir do advérbio de lugar o espaço da população pobre e o espaço da população rica. D. Personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. E antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso. Então, pessoal, o que é aquele balãozinho que quis qual é a mensagem que ele quis nos passar de acordo com essas alternativas? Então, pausem aí o vídeo, vocês refletem um pouquinho com o que viram, certo? Eu vou até mostrar aqui um pouquinho para vocês. Né? Rede social aqui em casa é outra coisa. Esse balãozinho que a gente está analisando, certo? Também com o resto da charge, né? A visual. Mas me digam, vocês pausem aí e daqui a pouquinho. Me digam não, né? Que vocês não vão me dizer, gente. Ah, meu Deus. Vocês vão ver se está correto ou não está correto e a gente vai corrigir aí a questão. Pausaram? Pronto. Pausaram, né? Refletiram aí um pouquinho. Fiquei assim, ó, com a cara congelada. Então, vamos lá. Polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende vincular. Essa questão, né, essa alternativa, né, ela está muito clara. Né? O que é polissemia? É os múltiplos sentidos, né, de rede social. Né? A gente está vendo aí que a rede social da casa dessa família é diferente da rede social que a gente conhece. Então, há múltiplos sentidos. Então, já vou logo adiantando que essa é a alternativa correta. Né? Então, é a alternativa correta. Eu vou até botar aqui o meme, né? Acertou, miserável. Quem colocou a alternativa A, tá bom? Então, vamos voltar aqui. E a gente daqui a pouco vai para o comentário. A gente já está comentando, mas a gente vai para um comentário já da questão, tá bom? Ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa? Não, a gente não tem a ironia, né? Poderia ser em outro sentido, mas aí a gente não está vendo ironia, ele já está dando os múltiplos sentidos da expressão rede social. Isso a gente pode até confundir, não é mesmo? Homonímia, para opor a partir do advérbio de lugar o espaço da população pobre e o espaço da população rica? Não. Personificação para opor o mundo real pobre ao mundo real rico? Também não, pessoal. Também não. Daqui a pouco a gente vai ver no comentário. E a antonímia, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Gente, nada a ver, nada a ver. Então, quem colocou a alternativa A acertou, miserável, certo? Então, os comentários da questão. É a A, né? A polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende vincular. Então, a questão acima, né, que é a questão ao lado, né, é um bom exemplo de compreensão e interpretação de texto visual. Né? O humor gerado pela charge advém da polissemia da palavra rede, ou seja, dos múltiplos, né, dos múltiplos significados, né, que ele carrega. Tem a rede social em si, né? Então, a gente vai ver aqui várias interpretações, né, que a gente vai ter vários significados, né, do nome rede, né, que na cultura indígena a rede é um objeto utilizado para dormir. Já a rede social é o termo que surgiu por meio do avanço da internet, né, rede, né, representa espaços virtuais de interação entre grupos e pessoas ou empresa.
Uma interpretação que podemos obter com a observação da charge é sobre a desigualdade social que atinge muitas pessoas, as quais não possuem condições financeiras de ter acesso à internet. Então, é o que ele fala, né? Ele usou de múltiplos sentidos, vou voltar aqui, múltiplos sentidos para dizer, né, que a rede social dele, aqui em casa, é outra coisa, né? Então, ele está referindo aí aos múltiplos sentidos. Quando ele diz rede social aqui em casa é outra coisa, ele está nos sinalizando que tem vários sentidos, tem vários significados, tem vários outros termos, né, utilizados para rede social, né, como rede normal para dormir, rede social, né, rede de pesca, né? Então, muito bem, pessoal, para quem botou a alternativa A. Então, vamos para a segunda questão. Eu trouxe 2 questões, certo? Então, vamos embora. Vamos lá, Enem 2019, certo? Qual a diferença entre publicidade e propaganda? Então, pessoal, esse texto ele vai nos trazer aí, né, as definições de diferenças entre publicidade e propaganda, certo? Então, vamos ler aqui bem ligeirinho. Vou só beber aqui um pouquinho d'água para hidratar. Então, bebam água. Ó, aqui eu já bebi 700 ml, daqui a pouco eu tô no banheiro. Gente, eu estou muito, como eu posso dizer, já estou com amizade com vocês, né, aí, mas vamos embora. Vamos lá. Qual a diferença entre publicidade e propaganda? Esses 2 termos não são sinônimos, embora sejam usados indistintamente no Brasil. Propaganda é a atividade associada à divulgação de ideias políticas, religiosas, partidárias e etc., para influenciar um comportamento. Alguns exemplos podem ilustrar como o famoso Tio Sam, criado para incentivar jovens a se alistar no exército dos Estados Unidos, ou imagens criadas para demonizar os judeus espalhadas na Alemanha pelo regime nazista, ou um post promovendo o poderio militar na China comunista. No Brasil, um exemplo regular de propaganda são as campanhas políticas em período pré-eleitoral. Então, a propaganda, ela tem esse... Vamos só parar aqui um pouquinho. Ela tem esse intuito de influenciar, né? A gente viu vários exemplos, né? Como o exemplo de Tio Sam, para incentivar os jovens a entrar no exército, né? A Alemanha, né, que usou aí de imagens dos judeus para demonizar eles, né? No regime nazista. E também no Brasil, a gente vê muito com as propagandas pré-eleitorais, não é mesmo? Isso é a propaganda, né, que tem o intuito de influenciar, né? Já a publicidade, em sua essência, quer dizer tornar algo público, né, como a Revolução Industrial. A publicidade ganhou um sentido mais comercial, né, e passou a ser uma ferramenta de comunicação para promover, convencer o público a consumir o produto, serviço ou marca. Anúncios para a venda de carros, bebidas, roupas, são exemplos de publicidade. Então, já a diferença entre elas, né, que a gente pode tirar aí desse texto, né, a gente está, como eu posso dizer, interpretando esse texto, compreendendo ele, que a publicidade, ela é diferente da propaganda. A propaganda, ela tem esse intuito de influenciar, né, de influenciar as pessoas, de taxar, vamos dizer assim, estereotipar de alguma forma, influenciar as pessoas, né? Já o outro tem essa questão de convencer, né? Um é influenciar e o outro é convencimento, certo? Que você compra alguma coisa, a publicidade, né? E tudo mais. Então, é isso que a gente pode tirar. A função sociocomunicativa desse texto é... Vamos lá, vocês vão dizer qual a função, né? Qual foi a mensagem que esse texto nos quis repassar. Ilustrar como uma famosa figura dos Estados Unidos foi criada para incentivar jovens a se alistar no exército. Só foi isso? Não foi só isso, né? Então essa alternativa está muito pequena, muito vaga, porque o texto ele abrangeu outras coisas, né? Explicar como é feita a publicidade na forma de anúncios para a venda de carros, bebidas e roupas. Não, também não foi só isso. Tinha dentro do texto, mas não foi só isso. Convencer o público sobre a importância do consumo? Não, senhor, não, senhora, não foi isso. Esclarecer 2 conceitos usando o senso comum? Esclarecer 2 conceitos usando o senso comum?
divulgar atividades associadas à disseminação de ideias. Então vejam aí qual foi a alternativa que mais pareceu aí com o que o texto quis nos passar. Não só ligados aqui aos dois termos, né, aos dois publicidade e propaganda, mas também o que ele quis nos passar, né, o que esse texto nos quis informar. Então, qual dessas alternativas? Vocês dêem um pausazinho aí e já a gente volta. Deu pausa? Deu pausa. Então, vamos lá, pessoal. A alternativa, vamos ver primeiro, né? A alternativa correta é a letra D, pessoal. Gostei de ver quem acertou. Porque ele esclareceu ali os dois conceitos usados no senso comum. Né? Ele diferenciou, porque a gente tem essa ideia de que publicidade e propaganda são a mesma coisa, mas não são. O texto ele quis nos passar isso, né? Ele quis nos dizer que há uma diferença entre eles e mostrou aí suas características. Então, a D é a alternativa correta, quis esclarecer os dois conceitos usando o senso comum, certo? Então, prestem atenção ali o que o texto quer nos falar. Qual é a função sociocomunicativa do texto? O que ele quer nos comunicar, certo? Então, prestem atenção, leiam. Isso é compreender o texto, né? Não é só... Você vê aí que nas outras alternativas estavam ligadas às questões de explicitar como é feita a publicidade nos assuntos de vendas para carros, bebidas e roupas. Sim, está presente, mas não foi isso que o texto quis nos passar. Ele quis nos passar, nos esclarecer sobre os dois conceitos, né, usados no senso comum, certo? Então, a alternativa correta é a D. E vamos para o comentário da questão, que eu já comentei muita coisa, né? Então, essa é uma questão de compreensão e interpretação de um texto escrito. Depois da leitura atenta do texto, fica claro entender qual sua finalidade, né? E esclarecer sobre os dois conceitos que são utilizados como sinônimos pelo senso comum, né? Por nós mesmos. Às vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas não é, né? Trata-se de um tipo de texto explicativo que utiliza alguns exemplos para ilustrar conceitos de publicidade e propaganda. Então a gente vê que ele utilizou vários exemplos, conceitos, né, para diferenciar os dois, né? Então é a D, né, que foi explicar, né, o texto teve essa função de nos explicar qual a diferença entre eles. Então, pessoal, conseguiram compreender? Eu tô igual esse Faustão, rindo por dentro, mas assim, ó, com medo de vocês não terem compreendido, mas eu sei que vocês são maravilhosos e acertaram todas as questões e também compreenderam o texto, o conteúdo em si, né, pessoal? Conseguiram compreender aí direitinho, certo? Então, pessoal, finalizamos por aqui, certo? Vocês estão assim, eu nem acredito que acabou, né? Graças a Deus, brincadeira, meu Deus do céu. Mas, pessoal, foi muito bom, certo? Espero que tenham gostado. Certo? Minhas aulas são sempre assim, eu gosto muito de brincar, certo? Com vocês. Então, pessoal, fiquem à vontade, certo? Qualquer coisa é só falar comigo, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, certo? E então, pessoal, é isso. A gente vai finalizar por aqui e espero vocês na próxima aula. Um cheiro e um abraço e até mais. Aqui as referências. E é isso. Cheiro! Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Para mais conteúdos como esse, não se esqueça de dar o like, ativar as notificações e se inscrever no canal. Um abraço!